Seja bem-vindo à terceira aula do treinamento Dentista Perito de Sucesso. Hoje eu vou te mostrar o mapa completo para você fazer de 5 a 20 mil com a perícia odontológica, de forma segura e assertiva, assim como eu e alguns dos meus alunos estão conseguindo. E caso você esteja me conhecendo agora, eu sou Ana Paula Niquerito, eu sou dentista e perita judicial, e ao longo dos últimos 3 anos eu já ajudei mais de 200 dentistas a fazerem de 5 a 20 mil de renda extra com a perícia odontológica. E me diz quantos trabalhos você já tem, quantas perícias? Então, eu tenho várias nomeações, tá? Mais de 10. Fiz o meu cadastro em dezembro de 2022, tá? A minha primeira nomeação chegou em março, né? Daí que eu já comecei a ficar desesperada, porque a gente acha que nunca vai ser nomeado e vai. E vieram várias nomeações. Tanto que eu fiz a escusa, eu recusei algumas, né? Que eu conheci as partes. Mas eu tenho em média uma de 12 a 15. Valores que você tem de perícia, você sabe me dizer mais ou menos aí? Então, quando eu comecei aquele curso geral lá, eu tinha medo de cobrar, né? Então, hoje, eu já consigo ler, já consigo ver o que é gratuito, o que não é gratuito, quanto que eu posso cobrar, quanto que eu não posso cobrar. Mas hoje, mais de 5. Mais de 5. Eu não tinha noção nenhuma de como fazer nada. Eu recebi a nomeação e eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? E essa é a sua primeira nomeação? Você tem mais alguma ou não? Essa foi a minha primeira nomeação, é a única que eu tenho por enquanto. Tá. E quanto que você pediu de honorários? Eu pedi 22.500. 22.500. E aí você colocou a petição com a proposta de honorários, as partes aceitaram? Então as duas partes aceitaram, eles pediram um parcelamento em 4 vezes, mas já tá tudo certinho, eles aceitaram, já pagaram, tá tudo em ordem. Essa é a nossa terceira aula do treinamento Dentista Perito de Sucesso. E se por acaso você caiu aqui de paraquedas, você precisa voltar a assistir as 2 aulas anteriores, onde na primeira aula eu falei sobre como fazer renda extra de 5 a 20 mil com a perícia odontológica, mesmo sem ter consultório ou começando do zero. Já na segunda aula, eu falei sobre os 3 caminhos para fazer de 5 a 20 mil com a perícia odontológica e se tornar um dentista perito judicial. Então é muito importante que você assista essas 2 aulas. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pare de assistir a aula de hoje e assista as 2 aulas anteriores primeiro, porque essas 2 aulas são essenciais para você entender o que eu vou te ensinar hoje, e elas vão sair do ar em alguns dias, e você pode acabar perdendo esse conteúdo. Agora, se você já viu as 2 aulas anteriores e estava ansioso por essa aula, continue aqui comigo, que hoje você vai saber como aproveitar essa oportunidade de fazer renda extra e aumentar a sua remuneração. Só que antes de continuar, eu queria te falar que só durante o treinamento Dentista Perito de Sucesso, até o momento dessa aula, nós tivemos muitos comentários de pessoas que assistiram às aulas e estão aqui participando, seja perguntando, deixando alguma dúvida e até depoimentos. Ou seja, dentistas que querem faturar de 5 a 20 mil de renda extra com a perícia odontológica. Dentistas que estão buscando uma fonte de renda extra dentro da odontologia. Então eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês. E seja durante o evento ou nas minhas redes sociais, o que eu mais recebo de mensagem é: não sei por onde começar. Não conheço nada sobre o assunto. Não sei como fazer isso. Nunca fiz isso na minha vida. Acabei de ser nomeado e não sei por onde começar. Eu quero te dizer que não importa o nível que você esteja, que eu te garanto que é possível fazer de 5 a 20 mil reais de renda extra com a perícia odontológica e que você pode conseguir uma renda extra muito melhor do que outros dentistas que ainda não conhecem esse ramo, essa baita oportunidade. E vários alunos do meu curso começaram do absoluto zero e eu mostrei aqui nas aulas anteriores. Meu nome é Fabiola, eu sou dentista há mais de 30 anos e o ano passado resolvi me inscrever como perita judicial no Tribunal de Justiça de São Paulo. Me inscrevendo, eu fui nomeada em 4 meses. Eu não sabia por onde começar. E no YouTube eu encontrei a doutora Ana Paula Niquerito. Eu entrei em contato com ela
E ela e sua equipe prontamente me auxiliaram a fazer a petição de aceite para minha nomeação, né, minha primeira nomeação. E nesse processo já estava inclusive definido o valor dos honorários, que estavam arbitrados em R$ 8.500, que o juiz já havia aceitado. Já havia tido 2 peritas antes que não responderam à nomeação e foram destituídas. Aí eu fui a terceira nomeada. E se você conseguir entrar na próxima turma que eu vou abrir, você vai perceber que não é o conhecimento técnico que importa, mas sim o que você sabe fazer com esse conhecimento obtido. A maioria dos dentistas pensam que atuar como perito é realizar laudos, depende somente da nomeação, e é aqui que muitos estão deixando a oportunidade passar. E pior, deixando dinheiro na mesa. Existem estratégias que vão fazer o dentista faturar com a perícia, mesmo sem depender da nomeação. Com essas estratégias, o dentista vai faturar como perito assistente técnico e como perito extrajudicial. Essas 2 formas de trabalho darão independência para o dentista e isso vai fazer toda a diferença para ser um perito de sucesso ou não. Mas para darmos continuidade, pode ser que você esteja fazendo alguma outra coisa junto, com uma outra aba aberta, conversando com alguém no WhatsApp. Então eu gostaria de fazer um pedido, que você eliminasse todas as suas distrações e ter 100% da sua atenção voltada para essa aula. Eu vou te passar muitas informações relevantes e que vão fazer uma grande diferença no seu trabalho. Então, se você está realmente comprometido e levando isso a sério, pega um papel e uma caneta e vamos lá. Então, olha só, para você aprender a fazer de 5 a 20 mil reais de renda extra com a perícia odontológica, eu separei dentro do meu método o passo a passo de como realizar cada fase de um processo judicial. São mais de 20 pontos que você deve observar num processo judicial, tudo explicado de forma detalhada na nossa linguagem de dentista. E hoje eu vou te apresentar essas fases para você já se preparar para aumentar a sua remuneração com perícias judiciais odontológicas. Então, para tudo agora e preste muita atenção. Inclusive, se você tiver um caderno, anote, porque esses passos que eu vou falar agora são o caminho para acelerar a sua chegada a uma renda extra de 5 a 20 mil com a perícia odontológica. Eu vou detalhar as fases que um dentista vai seguir ao realizar uma perícia judicial. É importante ressaltar que os trabalhos periciais podem variar, de acordo com o que está sendo estabelecido em cada processo judicial. Portanto, é fundamental que o dentista consulte o processo judicial para obter informações precisas sobre a perícia odontológica. E antes que você pense que é muito complexo, eu vou te mostrar agora que com o passo a passo que eu criei, o processo fica mais simples e fácil de entender e executar. Mas atenção, entender o passo a passo vai te dar clareza. E para um trabalho bem executado, principalmente no início, é muito importante que você tenha um método e um acompanhamento, porque é isso que vai te dar mais segurança e agilidade na realização da perícia e do laudo. Além disso, realizar um excelente laudo nos primeiros trabalhos vai com certeza te colocar na lista dos peritos preferidos dos juízes do seu tribunal. Então imagine que você já se cadastrou no Tribunal de Justiça do seu estado e acabou de receber por e-mail a sua primeira nomeação. Eu recebo muitos seguidores que chegam a dizer assim: Ana, acabei de receber uma nomeação e não sei nem por onde começar. Aqui vai o primeiro passo: aceitar ou negar a nomeação. Após receber uma nomeação para realizar a perícia judicial, o dentista deve avaliar se está apto e qualificado para realizar o trabalho. É importante considerar a experiência e o conhecimento técnico necessário para o caso em questão. Caso o dentista decida aceitar a nomeação, ele deve formalizar a sua aceitação por escrito, comunicando no processo judicial. Se o dentista não se sentir competente ou adequado para o caso, ele pode recusar a nomeação justificando a sua decisão por escrito. Depois você vai fazer a sua proposta de honorários. O dentista deve elaborar uma proposta de honorários quando solicitado, considerando o trabalho envolvido na perícia judicial, o tempo necessário para realizar as tarefas e os custos associados. A proposta de honorários deve ser enviada no processo judicial, seguindo as diretrizes e os procedimentos específicos, definidos pelo juiz e pelas partes envolvidas. Aqui os dentistas costumam perder dinheiro, porque não sabem argumentar corretamente para justificar o valor que estão cobrando. E acabam com o pedido de honorários indeferido ou pedem muito abaixo do que poderiam. Manifestar-se sobre a contestação dos honorários. Em algumas situações, complementando o que eu acabei de falar no item anterior, as partes envolvidas no processo
podem contestar os honorários propostos pelo dentista perito. Nesse caso, o dentista perito deve analisar a contestação e apresentar sua defesa, justificando os valores propostos com base na complexidade do caso, no tempo e nos recursos necessários para a realização da perícia judicial. Agendar a perícia. Após a aprovação e depósito dos honorários, o dentista perito deve agendar a data, o local e o horário da perícia. É essencial garantir que todas as partes respeitem os detalhes da perícia e que estejam de acordo com o agendamento. Solicitar documentos ao periciando. Antes da realização da perícia, o dentista pode solicitar ao periciando que a pessoa submetida à perícia a apresentação de documentos relevantes relacionados ao caso. Esses documentos podem incluir registros odontológicos, radiografias, fotografias, histórico odontológico, entre outros, que ajudarão o dentista a avaliar a situação e formular o laudo pericial. Realizar a perícia. Na data agendada, o dentista fará a perícia, examinando ou periciando e avaliando os aspectos relacionados ao caso em questão. Durante a perícia, o dentista pode tirar fotografias, fazer análise clínica, registrar observações relevantes e coletar todas as outras informações necessárias para a elaboração do laudo odontológico. Realizar o laudo. Com base na perícia e nos documentos apresentados, o dentista deve redigir o laudo pericial. O laudo deve conter informações discriminadas sobre o exame realizado, os resultados obtidos e as considerações técnicas pertinentes ao caso. É importante que o laudo seja imparcial e fundamentado cientificamente, seguindo as normas e diretrizes exigidas pela legislação. Quanto melhor o laudo, mais conclusivo e claro, menor a chance de ser convocado pelo juiz para prestar esclarecimentos. Por isso, um passo a passo e acompanhamento nos primeiros laudos são fundamentais. Responder aos quesitos. O dentista perito também deverá responder um conjunto de questões, que são perguntas, sobre o assunto da perícia, e elaborar respostas claras e objetivas para cada questão, utilizando o seu conhecimento técnico e a sua experiência profissional para fornecer informações precisas e embasadas. Manifestar-se sobre a impugnação do laudo. Após a entrega do laudo, é possível que as partes envolvidas no processo contestem o conteúdo. O dentista deve estar preparado para analisar e responder a essas contestações, fornecendo subsídios adicionais, esclarecimentos ou comprovações que possam apoiar as suas afirmações. A participação em audiência. Em alguns casos, pode ser necessária a presença do dentista em uma audiência, na qual ele será questionado e poderá prestar esclarecimentos adicionais sobre o laudo pericial. O dentista deve comparecer à audiência conforme agendado, estar preparado para responder às perguntas e fornecer qualquer informação relevante ao caso. Os honorários solicitados. Após a conclusão de todas as etapas do processo de perícia judicial, o dentista pode solicitar o pagamento dos honorários acordados. Ele deve apresentar a solicitação de honorários ao juiz e seguir os passos estabelecidos pelo tribunal ou pelas diretrizes, fornecendo os documentos e as informações necessárias para a efetivação do pagamento. A maioria dos meus honorários eles foram impugnados e eu fiz uma petição, uma resposta boa, né? E o juiz deferiu a mim. Não é simplesmente você dar um valor ali, né, e achar que eles vão aceitar do nada, né? Porque a impugnação sempre vem, né? Eles nunca vão aceitar, né? Eles sempre vão questionar, né? E a gente tem que colocar valor no nosso trabalho. Sim. Né? E isso você coloca certo no teu método. E saber justificar da forma correta, né? Com embasamento, às vezes, ali do Código de Processo Civil, com embasamento do Código de Ética, mostrando a importância do nosso trabalho. Isso é extremamente importante, é isso que vai fazer com que o juiz arbitre o valor que a gente pediu. Sim, não, e é uma vitória quando o juiz ele fica do teu lado, né? É importante ressaltar que em todas as etapas do processo, o dentista deve agir com imparcialidade, ética e profissionalismo, garantindo a qualidade e a objetividade do seu trabalho como dentista perito judicial. E esses são os 11 passos para atuar como perito nomeado, que é apenas uma das formas de atuação com a perícia odontológica. Eu preciso te lembrar que se você precisa urgente de uma nova fonte de renda dentro da odontologia, os dois caminhos mais rápidos de começar e fazer renda extra é como perito assistente técnico e como perito extrajudicial. A nomeação vai te dar uma boa fonte de renda, reconhecimento e autoridade. E se você tiver uma estratégia para divulgar o seu trabalho como perito assistente técnico e perito extrajudicial para ser mais requisitado na sua cidade e região, em pouco tempo irá fechar suas primeiras perícias e, em alguns casos, com ganhos maiores do que como perito nomeado.
E vendo a dificuldade dos dentistas em criar essas estratégias para conquistar clientes para trabalhos como assistente técnico ou com laudos extrajudiciais, eu criei uma estratégia que eu abordo dentro do meu método. Como eu disse antes, saber as etapas do processo ajuda muito e dá muita clareza, mas isto é apenas a ponta do iceberg. O assunto é mais profundo e, infelizmente, eu não consigo passar o meu método inteiro aqui para você em apenas 3 aulas. Pode ser que você já tenha feito um curso de perícia judicial. E se já fez, me diz uma coisa, você se sente seguro para atuar como perito? Gente, um curso somente com aulas teóricas e que não seja específico para a área odontológica não vai suprir todas as necessidades do dentista perito judicial. É necessário um acompanhamento personalizado e em odontologia, porque existem diferenças entre os processos, os pedidos de indenização, as argumentações dos advogados, a forma como cada juiz age, o tipo de perícia solicitada e principalmente a técnica odontológica que está sendo discutida. Primeiro porque é super específico, né, voltado para o cirurgião dentista, é diferente de um curso que é um curso geral de perícia. O que me chamou a atenção foi o modo como você coloca as petições, como que eu devo... que palavras eu devo usar, porque a gente como dentista, a gente não tem muita palavra técnica judicial, né? Tira um pouco o nosso medo. Eu te falo, eu fiz o curso assim, eu tinha muito medo, claro, porque eu tenho que cumprir prazo, eu tenho que fazer uma petição que eu não estou acostumada a fazer, né? E você faz o caminho certinho, como que o dentista tem que se cadastrar no tribunal, como são os modelos de petições, como que eu devo fazer minha proposta de honorários, que a gente tem que cobrar mesmo, a gente não precisa ter medo, né? E aí, você sabe como se comportar diante dessa dificuldade? Os cursos que não são direcionados para a área de odontologia não vão te auxiliar para o que realmente tem que ser avaliado numa perícia. Não são esses cursos genéricos que servem para qualquer profissão que vão te ensinar a fazer uma renda extra de 5 a 20 mil com a perícia odontológica. Você já tem quantas nomeações? É a segunda. Segunda nomeação. A primeira nomeação você já tem honorários definidos, reservados? A primeira? Sim. Já recebi 5.800. Olha que maravilha! E para quem você vai pedir ajuda? Entende agora por que é importante ter um acompanhamento de dentista para dentista, de quem já passou o que você passa e que conhece o seu dia a dia? Para você chegar em um nível de excelência em qualquer profissão, exige estudo, prática e investimento. E na odontologia não é diferente. É isso que vai diferenciar você dos generalistas e permitir que você faça de 5 a 20 mil reais de renda extra. Pensa nisso, a forma que você lida com o seu trabalho vai ditar o sucesso que você vai alcançar com ele. Lá no método Dentista Perito Judicial, nós vamos iniciar todos juntos nessa jornada para que você tenha mais uma fonte de renda de 5 a 20 mil com a perícia odontológica. Mesmo que você seja iniciante nessa área, mesmo que você seja recém-formado ou mesmo que você tenha mais de 10 anos de profissão. Independente se você tem especialização, pós-graduação e independente se você tem consultório próprio ou não. Independente do nível de conhecimento sobre perícias judiciais, você pode alcançar de 5 a 20 mil reais de renda extra com a perícia odontológica. Na verdade, se você não domina nada de perícias odontológicas, pode até ser uma vantagem para você, porque você não vai ter vícios, você não vai ter hábitos que te prejudicam, como ensinam aí na internet. Eu recebi a nomeação e eu fiquei assim, e agora? O que eu faço? Eu não tinha noção nenhuma de como fazer nada. Aí eu fiz o treinamento, pelo treinamento eu me cadastrei no Tribunal de Justiça. Falei, vou me cadastrar. Aí quando eu for nomeada, eu me preocupo com isso. Que erro! Essa foi a minha primeira nomeação. Eu fiquei com medo, porque era a minha primeira perícia, que ele é um processo de um valor muito alto, é um processo de um valor de mais de 700 mil reais. Eu pedi 22.500. As duas partes aceitaram. Tá tudo certinho, eles aceitaram, já pagaram, tá tudo em ordem. Que ótimo! E você sabe que esse valor ele vai vir com juros, né? Ai, que bom! Melhor ainda! Sim, porque esse valor ele fica depositado numa conta em juízo. Enquanto você faz a perícia, faz o laudo, esse valor fica lá rendendo juros. É um dinheiro que vai vir num momento muito importante, com certeza. Então, inicialmente, as aulas lá realmente me ajudaram muito, porque ela mostra o passo a passo, certinho. Eu achava que ia ser só uns vidinhos curtinhos, assim, não tem como você errar seguindo as aulas, porque é muito explicado.
plantões de dúvida também são incríveis, porque lá eu consigo ter essa experiência de como são outras nomeações através dos colegas que tem. Nossa, ajuda muito. E você tá feliz. Muito feliz, muito feliz. Te desejo muitas nomeações e Ai, obrigada. muitas dessas, e eu tô Sim. aqui para te ajudar. Tá bom, muito obrigada, professora. Agora, se você já tem uma base sobre perícias judiciais odontológicas, o método completo pode levar a sua perícia a um outro patamar. Eu sei que você pode achar que eu estou falando isso porque eu já domino essa área, que para mim é fácil, mas eu quero te dar um conselho. Eu também tive que começar em algum momento. Lembra da aula 1, que eu te falei que eu comecei do zero? Eu me esforcei, eu me dediquei e hoje eu tenho uma boa e segura fonte de renda com perícias odontológicas. Eu sei que você é capaz de conquistar a sua fonte de renda extra com a perícia odontológica. Só de você ter chegado até a aula 3 do treinamento dentista perito de sucesso já mostra o seu comprometimento com os seus resultados. E por isso você já está na frente de muitos concorrentes. Geralmente nessa aula só chegam os comprometidos. Eu não sei se você reparou, mas a cada aula o número de visualizações vai diminuindo, porque existe o filtro dos curiosos, aqueles que falam em todo o início do ano que a vida vai mudar, mas nunca fazem nada para que isso aconteça e depois ficam chorando as pitangas. E se você chegou até essa aula, mas ainda não faz de 5 a 20 mil reais de renda extra, acha que você não vai conseguir, eu quero te lembrar da parábola bíblica da semente boa em terra boa, da semente ruim em terra ruim. Só de você estar aqui hoje já mostra o tamanho do seu comprometimento. Mostra que você é a semente boa. De quanto tempo você recebeu a sua primeira nomeação? Eu recebi depois de 6 meses. E quanto que você já tem de honorários reservados no total hoje? No total, são 28.900. E esse total de honorários, para quantas nomeações? Olha, eu recebi 10 nomeações, né? Mas esses honorários são referentes a 6. Talvez ainda não tenha dado frutos, porque te falta terra boa, uma área que você se identifica no ambiente correto, com o método correto. Você chegou até essa aula porque se identificou com essa oportunidade e é para isso que eu estou aqui. O método dentista perito judicial é a terra boa que vai te permitir alcançar muitos frutos, fazer de 5 a 20 mil reais com a perícia odontológica, ter tranquilidade financeira, aumentar a sua remuneração, proporcionar melhores momentos para sua família, qualquer que seja o seu sonho. Agora, se você chegou até aqui e está com dúvida se você vai dar conta de realizar os laudos, se duvida que você realmente sabe alguma coisa, apesar de ter estudado horrores e colocado em prática sem procrastinar, se você se pergunta todos os dias por que o seu resultado não vem, apesar de você fazer tudo o que precisa e até mais do que os outros, olha, se você der o melhor de si e estiver disposto a fazer o que é preciso para mudar de vida, vai dar certo, vai dar certo. Por isso, não duvide da sua capacidade. Para ter sucesso e gerar os resultados que você deseja, você precisa encontrar um bom método, um bom ambiente e ter direção. E você acabou de encontrar tudo isso aqui comigo. Você tem as mesmas 24 horas do dia que eu e que todo mundo, para lutar pelos seus objetivos e ir em busca do seu sucesso. Quanto custa para você, daqui a 1 ou 2 anos, pensar que deveria ter começado hoje? Se eu conseguir e se mais de 200 dentistas que passaram pelo meu método estão conseguindo, você também consegue. Só depende de você. Não adianta só querer, sonhar, inventar desculpas. Você precisa assumir a sua responsabilidade. O mercado odontológico está concorrido sim, mas ficar reclamando de quem cobra mais barato que você ou que os pacientes não te procuram não vai resolver absolutamente nada. O que você precisa fazer é buscar formas de mostrar para o mercado que você não é só mais um dentista. Mostrar que você é um profissional sério, que você desempenha um trabalho especial, que só você faz e que também vale o preço que você cobra. Você precisa investir em você antes mesmo de investir em outras coisas. Você ainda não chegou onde deseja porque ainda tem algo que você não sabe. Se você soubesse, com certeza já teria chegado onde almeja. Mas tome cuidado, porque hoje em dia existe muita informação errada sendo disseminada no mercado e acaba mais confundindo do que ensinando você. E como eu vi que desde a primeira aula muitas pessoas estão perguntando sobre o meu método completo, então eu resolvi responder aqui as dúvidas mais frequentes. Então, vamos lá. A primeira dúvida: o que é de fato o método dentista perito judicial?
O método não é apenas um cursinho online, é um treinamento 100% online que prepara o dentista para atuar na perícia judicial, proporcionando uma renda extra de 5 a 20 mil reais com a perícia odontológica. Sabe esses 11 passos que eu te apresentei aqui nessa aula? Lá dentro do meu método tem cada um deles explicado detalhadamente, sem linguagem jurídica, de um modo simples e fácil para que você entenda. Lá eu te mostro o que você deve fazer em cada um desses 11 passos. E o melhor, você pode assistir quantas vezes quiser e de qualquer dispositivo que tenha conexão com a internet. Você pode assistir de qualquer lugar do mundo e você tem 1 ano de acesso ao curso todo, podendo assistir e implementar no seu ritmo e aprender comigo cada uma das técnicas que eu ensino. E se mesmo depois de assistir a todas as aulas você ainda tiver dúvidas? Bom, além de vários materiais que você vai receber, como modelos de petições editáveis, estrutura de um laudo pericial, vocabulário jurídico de interesse para o perito e tantas outras coisas, você ainda terá direito a uma mentoria individual comigo, pelo período de 1 ano. E você pode solicitar essa mentoria quando sentir necessidade. E além da mentoria individual, tem durante todo o período de acesso o contato de suporte pelo WhatsApp que eu ou a minha equipe vai responder. Outra dúvida muito frequente. Não tenho especialidade em odontologia legal, sou recém-formado. Eu vou conseguir aprender? Claro que sim. O que eu ensino no método dentista perito judicial não é um monte de teoria que te deixa mais perdido e que fica cansativo de ler. Qualquer dentista é capaz de aprender. É realmente um método completo e prático. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar do básico ao avançado. Cada detalhe desse método que eu desenvolvi e que vem gerando muito resultado para mim e para os meus alunos. Então, independente de qual seja a sua dificuldade, você vai ter todo o conteúdo, material e o meu suporte para superar essas dificuldades. Eu tenho certeza que esse método vai ser um grande divisor de águas na sua carreira. Eu vou te ensinar a extrair do processo somente o que é de importância para o trabalho do dentista. É assim que você se destaca dos seus concorrentes e faz o seu trabalho ter o reconhecimento e valor que ele merece. E o que compõe o método, Ana? Vamos lá. Tem o programa Perito de 5 a 20K. São aulas gravadas 100% online, com conteúdo teórico, onde eu te ensino os detalhes de todas as partes secretas de um processo judicial. Estratégia perito assistente técnico e perito extrajudicial. Todas as estratégias e passo a passo para começar a atuar como perito assistente técnico e extrajudicial em menos de 90 dias. Como divulgar, como fechar parcerias, como se apresentar, como ser desejado e requisitado na sua cidade e região. Tem análise de processos, que é uma mentoria individual através do Google Meet, previamente agendado, onde eu oriento alunos sobre a elaboração de petições e laudos, assim como realização da perícia no processo em que ele foi nomeado, indicando qual o próximo passo e esclarecendo todas as dúvidas com relação à sua atuação durante o processo em questão. Eu nem vou usar essa mentoria aí, eu só quero a parte teórica mesmo. E não, eu precisei da mentoria. E eu mandei mensagem para você e eu falava assim para você: ai, Ana, eu tô com restrição de visualização e eu nem fiz a perícia ainda. Né? Daí a gente entrou, conversou, eu liguei na vara, daí realmente, porque eles têm um prazo lá de 30 a 60 dias e você tem que pedir habilitação toda vez que vence. Então, as mentorias são perfeitas. Para mim, assim, foi super bom. E as mentorias são, assim, essenciais para tirar as dúvidas. Porque não adianta ter só o conhecimento técnico, né, da odontologia. Você tem que saber como fazer uma petição, como que você se posiciona. Isso é muito importante. Realmente valeu a pena, viu? Fazer o curso, entrar nesse método, porque sem ele eu não conseguiria, não. Tá. Tem a comunidade Perito 5 a 20K. É uma comunidade exclusiva para alunos no WhatsApp, onde os alunos trocam conhecimento entre si, como artigos científicos, e também compartilham suas dúvidas que serão respondidas diretamente comigo. Não existe um lugar melhor para estar, é o verdadeiro exemplo de comunidade. Os alunos se ajudam, tanto tirando dúvidas, quanto postando e passando oportunidades de perícias, como assistente técnico e laudos extrajudiciais. Eu também direciono oportunidades de trabalho para os meus alunos. Tem os aceleradores. São materiais didáticos em PDF que auxiliam o aluno a elaborar todos os documentos necessários para a realização do trabalho, agilizando a confecção de uma petição, assim como a realização da perícia e do laudo.
E aqui estão incluídos vocabulário jurídico de interesse para o perito, artigos do Código de Processo Civil de interesse para o perito, modelos de petições editáveis, por exemplo, aceitando ou negando a perícia, agendando a perícia, fazendo proposta de honorários, solicitando os honorários, solicitando exames ao periciando, pedindo aumento do valor dos honorários. Tem o guia para busca de informações essenciais no processo, guia de formatação de textos para petições e laudos periciais, tem o protocolo para prática pericial, que é um guia para a realização da perícia, tem um mandado de levantamento eletrônico, que são as solicitações dos seus honorários, uma pré-estrutura de laudo pericial mostrando quais são as partes de um laudo, quais as informações que precisam conter e qual a ordem que você deve apresentá-las. E tem também um contrato de prestação de serviço, de assistência técnica e laudos extrajudiciais. O plantão de dúvidas em grupo. São plantões de dúvidas que acontecem quinzenalmente, em grupo e ao vivo por 1 ano, de 1 hora cada, para você perguntar sobre qualquer fase do processo. E o GPS Perito 5 a 20K é uma planilha de controle de processos onde o dentista perito organiza o andamento de cada processo em que foi nomeado. E ainda temos a avaliação para dimensionar o conhecimento adquirido pelo aluno. E depois de todo o seu aprendizado, será emitido o certificado de conclusão, que é reconhecido pelo MEC. Você vai receber um diploma de extensão universitária nível de capacitação. E por onde que eu vou ter acesso ao método? O método está hospedado na plataforma da VUMP, que é uma plataforma completa que faz parte da Cogna, o maior ecossistema de educação do Brasil, onde fazem parte as universidades Unopar e Anhanguera Educacional. E abaixo de cada aula tem um espaço para você também deixar sua dúvida, que nós responderemos diariamente. A plataforma da VUMP é 100% responsiva. E o que é isso, Ana? Você pode assistir pelo computador, tablet, celular, Smart TV, tudo através de qualquer navegador, o que evita a necessidade de baixar um app para o seu dispositivo. Você consegue imaginar de 5 a 20 mil reais de renda extra caindo aí na sua conta? Imagine o que você poderia fazer com esse dinheiro. O que você compraria? Como você aproveitaria essa grana? Parece um sonho, né? Mas para esse sonho se tornar realidade, você precisa estudar, se dedicar, praticar muito e, é claro, investir em conhecimento. E agora você deve estar querendo saber qual é o valor do método dentista perito judicial. Mas antes de falar o valor, eu gostaria de te perguntar: quanto tempo você passa longe da sua família por trabalhar tanto e não ganhar tão bem? Será que 5 a 20 mil reais te ajudaria? Quanto dinheiro você está deixando na mesa por falta de conhecimento e experiência em perícias odontológicas? Quanto tempo de cadeira você pode diminuir fazendo de 5 a 20 mil reais de renda extra? Pois é, provavelmente isso teria um custo bem maior do que se inscrever no método dentista perito judicial. Esse método não é uma despesa, é um investimento que vai te trazer retorno e que você pode recuperar rapidamente aplicando o método. Sendo que o método dentista perito judicial não custa nem 1/4 da especialização. Por isso, a perícia odontológica não é só uma alternativa, ela é o caminho mais inteligente e estratégico para o dentista que quer crescer financeiramente sem depender exclusivamente do consultório. É o que acontece com os alunos que estão praticando e aprimorando seus trabalhos periciais, tendo retornos consideráveis em suas rendas anuais. Então não tem segredo, é matemática pura. Enquanto a maioria dos dentistas continua competindo por pacientes de convênio que pagam cada vez menos, você estará em um mercado com demanda crescente e pouquíssima competição qualificada. E o meu objetivo aqui não é dificultar, e sim levar esse método ao maior número possível de dentistas que estão cansados da clínica e querem uma nova fonte de renda atuando como peritos. Agora eu vou te mostrar o valor, mas preste atenção até o final dessa explicação porque tem condições especiais e garantias que vão deixar tudo ainda melhor. Com tudo isso que eu te mostrei que tem dentro do método dentista perito judicial, o investimento para entrar hoje no método seria de 12 parcelas de R$ 299,70 no cartão, o que dá um total de R$ 3.596,40 ou R$ 2.997 à vista. Isso dá menos que R$ 9,00 por dia. Mas calma que eu vou melhorar ainda mais isso aqui para você. Ouça até o final. E só para você ter uma ideia real, uma única perícia de R$ 5.000 pode pagar o curso inteiro e ainda sobrar dinheiro.
enquanto que você precisaria fazer mais de 30 profilaxias para faturar o mesmo valor de uma perícia de R$ 5.000, por exemplo. E o investimento aqui é menos do que você gasta com um café por dia durante um ano. E eu vou te mostrar como eu e centenas de alunos dentro do método fizemos de 5 a 20 mil reais com a perícia odontológica. Nesse cenário, esse investimento aqui fica praticamente simbólico. Só que, como eu disse, eu vou melhorar isso ainda mais. E para tirar o peso da dúvida da sua cabeça, eu ainda coloco isso aqui na mesa. Risco zero para você. Se entrar no método e em até 7 dias achar que não é para você, basta mandar uma mensagem no WhatsApp e vamos devolver 100% do seu investimento. Sem questionário, sem dificuldade, simples assim. Agora eu quero te contar o que eu preparei de presente para essa nova turma do Método Dentista Perito Judicial. E presta atenção, porque essas condições são por tempo muito limitado. Na próxima segunda-feira, abriremos as inscrições oficialmente às 19h30. Mas quem estiver no grupo de pré-matrícula terá acesso exclusivo ao link de inscrição 1 hora antes, às 18h30. Ou seja, você pode garantir a sua vaga antes de todo mundo e com vantagens que só estarão disponíveis nesta primeira hora, das 18h30 às 19h30. O investimento não será esse que eu te falei agora, de R$ 2.997, porque eu quero que você entre para essa turma e tenha resultados o mais rápido possível. Então, preste atenção na explicação de como será a abertura. Se fizer a sua inscrição entre as 18h30 e 19h30 da segunda-feira, na data que está aqui no vídeo, você vai receber 18 meses de acesso às aulas teóricas gravadas, 18 meses de acesso aos mais de 40 modelos de petições, uma estrutura de laudo pericial odontológico e PDFs de interesses periciais, 18 meses de orientações para trabalhos de assistente técnico e perito extrajudicial, 18 plantões de dúvidas em grupo, com aula ao vivo, uma por mês, 1 hora cada, e 18 meses de acesso à comunidade de alunos no WhatsApp para compartilhamento de dúvidas e conquistas. Então, para ter acesso a tudo isso, como eu disse que iria melhorar, você não vai investir R$ 2.997. Você vai investir o valor especial de 12 parcelas de R$ 150 no cartão, que fica no total de R$ 1.800 ou R$ 1.500 à vista no Pix ou boleto. Esse valor dá menos de R$ 4,10 por dia no valor referente a um ano. Mas como eu estou te dando 18 meses, isso passa a ser R$ 2,74 por dia. Fala se isso não é um baita de um presente. Se você não estiver disposto a investir nem isso por dia na sua carreira, aí talvez o problema não seja o mercado, mas sim o quanto você está se comprometendo e investindo para a sua virada profissional. Além disso, todos da primeira hora vão ter um cupom de desconto de 60% para a oficina de casos. O tempo de acesso será de 12 meses. A oficina é uma simulação completa com processos reais em que eu fui perita e é a perícia na prática, onde o aluno passa por uma implementação com todas as etapas periciais. Dessa forma, ele pratica todo o conteúdo do método dentista perito judicial antes mesmo de ser nomeado. É como um campo de treinamento real, para você sair da teoria e entrar em ação com confiança. Ela é uma aceleração prática, com encontros quinzenais de 2 horas ao vivo. A oficina é independente do método dentista perito judicial, com valor cobrado à parte. Mas atenção, somente quem se inscrever na primeira hora vai receber uma bolsa de 60% de desconto para se inscrever na oficina. A oficina hoje custa R$ 5.000 e só é possível adquirir quem é aluno do método dentista perito judicial. E com essa oferta você terá um desconto absurdo, se inscrevendo na primeira hora. Ou seja, de 5.000 você pagará somente 2.000 para ter acesso à oficina. E só para lembrar, esse é um curso separado do método dentista perito judicial. E caso você queira, você poderá adquiri-lo depois com um cupom de desconto. E para quem entrar na oficina, eu vou dar de presente 2 mentorias individuais. Nessas mentorias a gente vai conversar sobre o caso de perícia que você recebeu e tirará todas as dúvidas, para você chegar na perícia super seguro. Incrível, né? Mas segura aí que ainda tem mais.
Ó, eu preparei um presente especial para os 5 primeiros inscritos. Os 5 primeiros vão ganhar, além de tudo que eu falei até agora, uma mentoria individual comigo de 1 hora. Então, resumindo aqui, das 18h30 às 19h30 desta segunda-feira, o tempo de acesso é de 18 meses. O valor é de R$ 1.500 à vista, a porcentagem de desconto para adquirir a oficina é de 60%, e os 5 primeiros inscritos ganham uma mentoria individual de 1 hora. E depois da primeira hora, bom, se você se inscrever na segunda-feira, das 19h30 às 23h59, ainda conseguirá benefícios do primeiro dia, porém menores do que os da primeira hora. Então, o que vocês vão receber serão as mesmas coisas, porém com 12 meses de acesso. E o valor da inscrição muda também. 12 parcelas de R$ 180 ou R$ 1.800 à vista. E ainda terão um cupom de desconto de 50% para a oficina de casos. Então, resumindo, das 19h30 às 23h59 desta segunda-feira, o tempo de acesso diminui de 18 para 12 meses, o valor sobe de 1.500 para 1.800 à vista e a porcentagem de desconto para a oficina cai de 60% para 50%. E após o primeiro dia, Ana, ainda vale a pena? Claro que sim, mas os bônus vão diminuindo. Então, de terça-feira até quarta-feira, às 23h59, você ainda consegue entrar para o método. Você receberá as mesmas coisas, com 12 meses de acesso, mas o valor muda para 12 parcelas de R$ 199 ou R$ 1.990 à vista. E ainda terão um cupom de desconto de 40% para a oficina de casos. Então, resumindo, de terça até quarta-feira, às 23h59, o tempo de acesso será de 12 meses, o valor aumenta de 1.800 para 1.990 à vista e a porcentagem de desconto para a oficina diminui de 50% para 40%. Então, dentistas com mentalidade de escassez vão olhar para esse investimento e pensar no custo. Já os dentistas com mentalidade de abundância e crescimento vão olhar para o mesmo valor e ver o retorno multiplicado. E vamos falar a verdade, se você se inscrever na primeira hora, você vai ter a chance de garantir uma oferta incrível. Agora, eu preciso ser muito clara. As vagas são extremamente limitadas e não é uma estratégia de marketing, é uma necessidade real. Isso porque eu e a minha equipe damos suporte personalizado no grupo de alunos, além dos encontros mensais que exigem a minha dedicação exclusiva para entregar o melhor. Na última turma esgotamos todas as vagas em menos de 50 horas e tivemos que fechar para que eu pudesse dar acompanhamento direcionado para quem já havia garantido a vaga. Então pense com calma no que significa não tomar essa decisão hoje. Você vai continuar dependendo exclusivamente do consultório, preso à rotina clínica, dependendo apenas de pacientes e de procedimentos mal remunerados. Vai seguir trocando horas por centavos, enquanto poderia estar acumulando honorários valiosos com a perícia odontológica. E pior, vai abrir mão de uma fonte de renda que me sustentou até mesmo na pandemia, quando os consultórios estavam fechados. E quanto vale para você ter segurança financeira e liberdade profissional de verdade? E só para reforçar, você vai aprender com quem vive de perícia odontológica na prática, há mais de 6 anos. E nos últimos 3 anos, eu já orientei mais de 600 dentistas a conquistarem uma renda extra real com a perícia, variando de 5 a 20 mil reais por trabalho entregue. Eu tenho um aluno que recebeu R$ 22.500 logo na primeira nomeação. Outros já acumularam mais de R$ 50 mil em menos de 1 ano. E muitos continuaram no consultório conciliando a rotina clínica com a perícia e aumentando a sua renda anual de forma expressiva. Por isso, se você quer aproveitar de verdade essa oportunidade, entre agora no grupo de pré-matrícula. O link está aqui abaixo no botão ou fixado no primeiro comentário da descrição deste vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube. E lembra, o grupo de pré-matrícula recebe o link de inscrição às 18h30 na segunda-feira. O público em geral só entra às 19h30. As inscrições se encerram na quarta-feira, às 23h59, e se eu fosse você, eu não ficaria fora dessa turma. Hoje, menos de 2% dos dentistas sabem como atuar com a perícia odontológica.
e daqui a 5 anos esse mercado vai estar muito mais concorrido. E quem entra agora terá vantagem estratégica impossível de recuperar depois. Ou seja, quem chega cedo bebe água limpa. E só para te lembrar, nesse domingo tem a 4ª aula ao vivo pelo Zoom. Se você ainda tem dúvida, essa é a hora de perguntar direto para mim ao vivo. E tem mais, você ainda pode concorrer a uma bolsa de 50% de desconto no curso, com acesso por 12 meses. Para isso, é só responder o quiz que eu vou enviar por e-mail, por WhatsApp e também estará disponível no link da descrição deste vídeo ou no botão da página também. Dentro do quiz tem todas as regras para participar. O sorteio será feito ao vivo no domingo durante a aula. Mas atenção, o ganhador precisa estar presente no momento do sorteio. Se não estiver, eu faço um novo sorteio na mesma hora. Então, já se programa para estar ao vivo comigo no domingo às 19 horas. Agora deixa o seu comentário aqui embaixo e me conta se você vai fazer parte dessa turma, qual a sua expectativa com o método completo, ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, porque eu vou me esforçar para responder a todas as perguntas. Então, pessoal, o meu muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final do treinamento Dentista Perito de Sucesso. O meu grande abraço e se você vier comigo, será muito bem-vindo ao seleto grupo dos futuros dentistas peritos judiciais.